Fala galera, nesse podcast de hoje temos a presença de ninguém mais, ninguém menos que Igor, ou melhor, mago da matemática. É um cara que tem mais de 16 anos de experiência nas costas, dando aula, é pós-graduado em álgebra, autor e escritor da teoria dos livros, tópicos elementares de complexos, combinatória, matrizes. Então, se o seu foco é concurso militar, vestibular, mas também quer escutar uma história de inspiração, cola aí que o cara só entregou ouro. Vambora! Se liga, galera! Tamo aqui com o Igor, professor de matemática, autor de livro. Tenho muita coisa pra conversar. Agora há pouco ele tava falando aqui sobre que ele não concorda muito com a maioria das pessoas estuda, o jeito padrão, que ele vai dar aqui o depoimento dele de como que ele acha que é o correto, uma opinião um pouco controversa. Então acredito que vai ser uma conversa interessante, até para saber um pouco mais sobre a questão acadêmica, como é que é a vida de ser professor. Como é que ele teve as experiências com os alunos, como é que ele vê de diferença, como é que tá a sala de aula hoje em dia, a sala de aula há um tempo atrás, porque ele já tem um tempo de carreira. Então vamos trocar essa ideia aí, vai ser interessante. Peço primeiramente que o Igor se apresente de uma maneira mais formal e dê mais detalhes sobre a vossa senhoria. Que isso, cara. Bom, família, prazer aí, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Igor, mas meus alunos e a galera na internet também me conhecem como Mago. Eu sou professor de matemática, vai fazer 13 anos agora em janeiro, e eu também tenho algumas outras profissões. Eu sou autor, né? Eu faço parte de um grupo de autores que lançou a coleção Tópicos Elementares. Vocês já estiveram aqui com o Bruno Pedra, ainda não tiveram a oportunidade de estar com o nosso grande líder, que é o Alex Ricardo, mas Vai vir. futuramente quem sabe. E também a professora Jéssica Correia. Eu sou também diagramador, significa que eu reviso, edito e escrevo materiais didáticos como um todo, né? E reviso também materiais de outras pessoas. Eu também sou produtor de conteúdo digital. Eu faço vídeos de matemática com enfoque em estudo e numa matemática cartesiana, tanto para o Instagram quanto para o TikTok. E é isso, cara. Assim, a minha vida na matemática, ela advém lá das Olimpíadas. Eu tenho premiação aí na OBMEP, tenho premiação na OMERGE. Recentemente eu fui medalha de prata na Olimpíada dos Professores de Matemática do Brasil. Faltou um pouquinho para o ouro, mas ano que vem a gente pega, não tem problema. E é isso, toda a minha vida, toda a minha existência é pautada na matemática. Eu dedico literalmente cada minuto do meu ser para isso, e o meu objetivo pessoal é, quando morrer, deixar uma matemática no Brasil melhor, mais ampla e, sobretudo, mais acessível do que aquela que eu encontrei. Muito bonito. Que isso. Que isso? Morebas, se apresente aí, Morebas. Fala, rapaziada, Moraes, estudante e entre outras coisas. Vambora. E pra quem não me conhece, o Logan aí do Cara Matemática e Evidência, vamos estar fazendo aí essa entrevista junto comigo e com o Morebas aqui. Cara, você falou que já tá aí na internet, né? Tá produzindo conteúdo na internet. E eu já queria aproveitar e puxar um gancho pra essa pergunta, que, caraca, é uma pergunta nada a ver pra estar se começando a fazer um podcast assim. Mas eu queria saber de você, porque é algo que eu bato muito na tecla, sobre todas as profissões atuais, né? Sobre essa questão de estar presente no digital. O que você está presente no digital, está produzindo vídeo, mudou na sua vida? Te ajudou a ganhar visibilidade, às vezes, para ir para alguma escola, trabalhar em algum outro lugar, ou para vender alguma coisa que você tem? Eu não sei se você tem algum produto, algum curso online, entendeu? Cara, excelente pergunta, porque eu comecei a produzir conteúdo tem 3 meses só. E foi uma surpresa para os meus alunos, para as pessoas que me conheciam, porque eu sou um cara assim meio até antissocial. É claro que, pô, eu falo bem, e para dar aula você tem que ter ali uma troca boa com outras pessoas, mas no meu íntimo, no meu pessoal, eu sempre fui um cara que gostei de ficar reservado, gostei de ficar na minha. E a força motriz que me fez começar a produzir conteúdo foi, na verdade, uma percepção da baixa qualidade de matemática no Brasil. Eu comecei a perceber que o problema da matemática do Brasil não era tão somente a dedicação dos alunos,
Porque alunos dedicados ainda existem. A maior prova é esse grupo aqui que a gente está inserido agora, que vocês construíram aqui no Discord. Então, deveria de haver mais algum problema. E aí, envolto na Olimpíada dos Professores de Matemática que eu citei na minha apresentação, eu percebi que parte do problema está nos professores de matemática e na sua qualidade. Parte do problema está na grade curricular do curso de licenciatura em matemática. Parte do problema está na falta de valorização financeira da carreira de professor de matemática, o que afasta os melhores alunos de exatas dessa carreira. Então, assim, eu pensei, cara, beleza, constatar os problemas é fácil, mas como eu posso ajudar a resolver? E como eu posso ajudar a resolver é pegando todo um conhecimento de vida, de Olimpíada, que eu fui uma pessoa que, embora pobre, eu sou da Baixada Fluminense, né? Uma área mais marginalizada aqui do Rio de Janeiro, mas eu tive a oportunidade de estudar em bons colégios, com bolsas e tal, mas tive. E o jeito que eu consegui de ajudar a matemática no Brasil foi começar a produzir conteúdo. Não por acaso, os meus vídeos têm toda essa temática, divulgação científica, exatas como um todo, já postei vídeo de física, já postei vídeo de química, mas matemática, que é o assunto que eu tenho mais expertise, é também o enfoque, e lá eu faço experiências que envolvem matemática com o intuito de trazer o espectador médio para a matemática e também uma matemática mais especialista, uma matemática mais difícil, para também sanar aquela curiosidade e aperfeiçoar aquele cara que já está dentro das exatas e pretende, né, se tornar melhor. Eu acabei construindo um público de mais de 31 mil seguidores, que vão desde alunos que estão no preparatório, até jovens professores que estão na faculdade ou que acabaram de sair, e que todos esses caras precisam de um aperfeiçoamento matemático. E aí a minha produção de conteúdo é para isso, eu não vendo nenhum produto, os livros... O Pedra deve ter falado, mas eu reitero aqui. Os livros são vendidos praticamente a preço de custo, e-books a R$20. Os livros físicos, que são vendidos por demanda direto no site da editora, são pelos menores preços que a editora deixa. Então, assim, o objetivo é realmente democratizar. Eu não ganho R$1 fazendo vídeo. Eu posto vídeo todo dia, eu não ganho R$1 com isso. O que eu ganho é o que eu falei na minha apresentação, né? Deixar uma matemática melhor do que aquela que eu encontrei. É Perfeito. por isso que eu comecei a gravar. Cara, eu ia te falar se você poderia falar de uma maneira um pouco mais informal, porque eu me sinto um Neandertal aqui conversando com você, eu não consigo trazer essa formalidade de palavras. Mas, Cara, meus alunos de Unigad estão com essa porra, sabia? Eles ficam falando que... Na verdade, eles ficam falando não, né? Mas um aluno falou isso pra mim uma vez e eu nunca mais esqueci. Ele virou pra mim e falou, Mago, parece que você tá eternamente defendendo um TCC. eu falei, caraca, mano, eu não tenho vocabulário pra conversar com essa pessoa, cara, que isso. Mas eu vou te Não, mas falar, eu juro que eu falo isso naturalmente. Eu juro que eu faço isso naturalmente. Não é um personagem que eu tô encarnando aqui, não, pô. Deve ter gente aí na plateia que tem ou já teve aula comigo e vai poder referendar que eu falo assim, pô. Eu referendo. genuinamente falo assim. Que doido. Essa aí eu nunca ouvi. Caraca. Eu vou te falar, mano, você falou sobre essa questão de levar a matemática de uma maneira mais aprofundada para as pessoas. E a gente recentemente conversou com o Ghisoli. Ele tinha muito essa tese também de querer trazer a matemática, principalmente a física, de uma maneira mais aprofundada, de maneira diferente do que as pessoas pregam. Só que acabou que no meio do caminho ele percebeu que a maioria das pessoas só querem passar na prova. Você entra meio que num limbo onde você quer fazer algo pelas pessoas, sendo que as pessoas não querem aquilo que você quer oferecer. O que você tem de perspectiva sobre esse assunto? Eu acho que tudo é o público que você atende. É evidente que a nossa plateia aqui hoje, ela quer usar a matemática, ela quer usar a física, ela quer usar as outras áreas do conhecimento como uma ferramenta, né, como uma estrada para galgar, para lograr êxito numa aprovação, num concurso civil, num concurso militar, num concurso público, qualquer que seja. Então, é importante a gente também saber ofertar aquilo que o nosso ouvinte, né, demanda de nós. Quando eu crio na internet conteúdo, eu crio pensando num público que eu quero atingir. Mas quando eu venho
ter uma conversa aqui com vocês, evidente, eu vou manifestar opiniões e demonstrar os conhecimentos próprios para os que os meus ouvintes querem como objetivo, né? Então, eu acho que a gente vai poder guiar hoje a nossa conversa para o cara usar a matemática como ferramenta de aprovação, e eu não acho que tenha nenhum problema em fazer isso. Eu vivo disso, inclusive, mas esse é o jeito com o qual eu ganho dinheiro. O jeito com o qual eu ganho felicidade é, por outro lado, tornar a matemática mais palatável, né? Eu costumo fazer uma máxima em sala de que matemática não é para quem quer. Matemática é para quem pode. Mas isso é, evidente, uma brincadeira. É óbvio que matemática é para quem quer. É óbvio que a gente pode fazer a matemática em algum nível chegar a qualquer pessoa. Uns vão chegar mais e outros vão chegar menos. Mas é importante que todo mundo tenha um nível basal de conhecimento, porque a matemática é igual ao Thanos, filho. Inevitável. Não tem como fugir. Me passa essa dose aí de vinho aí pra mim aqui também, que aqui em casa não tem, mano. Acabou. Queria estar tomando um vinhozinho pra bater essa prosa aqui, velho. E vou te falar, impressionante, mano, impressionante o cara vindo da Baixada. Eu também sou da Baixada, sou de São João, cara. É impressionante, o cara que veio da Baixada falar bonitinho sem gíria, mano. Impressionante. Muito estudo. Não, mano, mas eu falo com gíria, pô. É porque é uma coisa muito peculiar. Que na mesma frase que eu vou meter um se pá, eu vou meter um veementemente. Na mesma frase, pô. Aí fica um vocabulário muito único, um negócio meio carioca, assim, meio Baixada, meio ascensão. Elite intelectual é diferente de elite financeira, né? A gente tem muito essa união, mas na verdade todos nós aqui fazemos parte da elite intelectual do nosso país, com toda certeza. Todo mundo que está aqui falando, que está na plateia, é elite intelectual do Brasil. Não tem segredo. Mas dificilmente tem alguém aqui que também é elite financeira. Então a gente tem que saber separar as coisas porra, fazer o nós pelo nós e falar do jeito que nós quisermos. Se quiser falar com a mescla de gírias e um vocabulário mais culto, que se for do mundo também. Eu acho que você falou muito interessante da questão da gente saber dividir o que é que nos traz dinheiro e aquilo que também nos traz felicidade, pra gente sempre estar tentando fazer Sim. aquilo ali. Tem muita gente que ignora, deixa de lado, né, e acaba vivendo uma vida só atrás de trabalho e não atrás da sua realização pessoal. Eu mesmo tenho alguns projetos próprios que eu gosto de escrever, artigos, já escrevi livro também, mas sempre na questão mais religiosa. E eu sempre vou fazendo tudo de graça e eu vou no meu tempo livre. Igual hoje, eu tava aqui escrevendo tudo antes de vir pra cá. Tanto até falei pro Moraes, pô, tô cheio de dor de cabeça, passei o dia inteiro escrevendo. E é por pura questão de felicidade mesmo, porque não traz retorno nenhum, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante da gente focar também na nossa vida, tirar um tempinho pra fazer o que a gente realmente nos deixa feliz, né, cara? Moraes, tem alguma coisa pra falar pro Igor? O legado é muito importante. Exato, isso, o legado. A galera hoje em dia não vive por deixar algo aí, cara. Mano, na moral, não é possível que você queira morrer e não deixar nada aí pras pessoas ler, pra pessoa saber sobre você, sobre as suas ideias, cara. É muito importante, isso, mano. Tem gente que não lembra nem o que a avó foi. Tem dessas. Cara, é muito triste. Não, aquilo, agora... né? Se eu quisesse dinheiro, eu não tinha largado a engenharia, né? Então, Quando eu larguei a engenharia, foi por ideal. Vamos entrar nisso aí. Antes do Igor ser o mago, quem era o Igor? Como tudo começou? Caraca, rapaz, nós vamos voltar essa prosa aqui em 2005, hein? Vambora. Aí, nasci em Você tinha 2004. quantos anos em 2005? Eu tinha 2 anos. Em 2005, cara, eu tô ficando velho, viado. Caralho. Pô, tu tem quantos anos? Eu pensei que tu tinha, 2000... sei lá, 30. Eu tenho 31, fiz 31 agora, semana passada. Tá novinho ainda. Pô, mas olha só, 2005, que vocês tinham aí 1 ano, 2 anos que vocês estão falando, eu tinha 11, pá. Eu tava indo pro 6º ano. O que acontecia, cara, nessa época? Eu tenho essa carinha de playboy, né? Hoje eu tô aqui, porra, cabelo louro, grande e tal, vagabundo faz assim, caralho, olha lá, mais um.
Mas na real é que o seguinte, eu falei, né, sou da Baixada, especificamente de Nilópolis. Em 2005, morávamos eu, meu pai, meu falecido pai, minha mãe e meu irmão em um quarto na casa da minha avó, lá em Nilópolis. E isso acontecia porque na época meu pai estava, né, sem emprego, e a minha mãe, ela trabalhava num escritório, assim, eu não me lembro exatamente o cargo, eu era muito pequeno, mas, assim, obviamente um salário que não dava para manter uma casa. E eles optaram por morar os 4 nesse quarto na casa da minha avó com um único objetivo, que era eu poder estudar. Na época, eu vou falar o nome aqui do curso, tá? Eu não vou falar o nome do curso para não fazer propaganda gratuita, tá? Relaxa, meu parceiro. Mas é um curso assim muito tradicional que lá no início, em 2005, só tinha unidade em Madureira e na Tijuca, que tem aí até hoje, né? Na Pô, pode cor. falar nome, mas tem Elite Pack, pode falar. Porque eu não peguei a visão, não. Mas deve ser um desse daí, pra começar por lá, né? É o amarelinho. O amarelinho, qual que é o Não, amarelinho? O Pence? o Ah, o azul de azul, o azul. Madureira. É o Elite, então. Tem o Aí, Pack também. é, Mas o Pack eu não sei se é de o que que Madureira. aconteceu? Meus pais, eu consegui uma bolsa muito boa, né, lá. E aí meus pais ficaram morando na casa da minha avó para que eu pudesse estudar lá. Enquanto eu estudava lá no meu 6º ano do ensino fundamental, o primeiro 6º ano da história desse curso, colégio de curso, né? A situação financeira, por incrível que pareça, da minha casa piorou e eu ia ter que sair do curso. Mas nesse ano, eu também fui premiado na Omerge e ganhei uma bolsa de estudos nesse curso, condicionada a ser da equipe olímpica desse colégio. E aí eu passei o meu ensino fundamental inteiro estudando como bolsa nesse colégio, morando em Nilópolis, estudando em Madureira, filho. Então era todo dia Japeri. E aí Tá, era igual mano. aquela cena lá do Cidade de Deus, que é o tiro na mão, o tiro no pé. E tu estuda de manhã, tu vai para a escola com o trem lotado, mas volta com o trem tranquilo. Se você estuda de tarde, você vai para a escola com o trem tranquilo Passei por isso e no volta com o Cefete. trem lotado. Da Filho, não Pavuna tem. até o Maracanã, até São Cristóvão, pra ver o Cefete. Porra, uma pica. Aí, filho, cheguei no 9º ano, eu já tinha esse cabelão grande, eu já era meio nerd, meio esquisito, já também só estudava matemática a vida inteira. Não quis fazer os concursos militares, né? O Colégio Naval e EPICAR. Eu também já era meio cheio de opiniões fortes. Hoje eu me arrependo. Eu tinha conhecimento matemático para pegar um Colégio Naval, para pegar uma EPICAR, e a minha vida talvez fosse diferente. Mas na época não foi minha escolha. Meus pais também não entendiam do assunto, então eles não puderam interferir positiva ou negativamente nas minhas escolhas. E acabou que eu optei por fazer os concursos de 9º ano a nível técnico, né? Na época eram poucos disponíveis. Eram o Pedro II, o Cefet e o Cefetec. O Cefetec que hoje mudou de nome e a gente chama de IFRJ hoje. Aí, naturalmente, eu passei para os 3 e optei por ir ao Pedro II. Colégio Federal Pedro II foi onde eu fiz o meu ensino médio e me formei no ensino médio com 17 anos. Nessa ocasião, eu já tinha premiação em Omerge, já tinha participação OBM, Olimpíada de Maio, OBMEP. Já era um cara, assim, muito referendado em Olimpíada, mas sem contato com concurso militar. Sem contato nenhum com concurso militar. E formado com 17 anos, eu me vi numa situação de ser pobre. Eu com 17 ali, filho, eu tinha uma situação muito, muito complicada, que eu estava deixando de ser feio. Hoje eu sou uma nota 6, né? Mas no meu ensino médio eu era uma nota 4. E aí, porra, eu tava começando a chegar no 6, ou seja, eu Mas é tava nessa fase começando a mesmo, a ter. gente passa pelaquela fase chupa-cabra da adolescência que, meu amigo, pô. Aí, pô, tava começando a ter a atenção das mulheres e não tinha R$ 1, pô, pra chamar uma mulher pra, pô, sair pra um negócio. E falei, quer saber, irmão? A única coisa que eu sei na minha vida, a única coisa que eu estudei é matemática. Vou dar aula dessa porra e vou pra frente. E aí,
cara, comecei a dar aula ali com 17 para 18 anos, fiz o primeiro Enem da história que deu acesso às faculdades federais, que foi o Enem 2012, foi o meu Enem do terceirão, e aí eu passei para matemática na UF, a Universidade Federal Fluminense. Fui para Niterói, fiz um ano de matemática com Só 18 bagulho para longe. 19 anos. Filho, Podia Nilópolis, ter, Niterói, podia tá? ter Todo sido dia. ali no Cefetec. Eu acho que ali o IFRJ que tem no Ine Lopes era Cefetec, não era Cefet antes, sei lá. Pô, mas eu era todói, mano. Eu falei assim, não, tem que ir pra Universidade Federal, pô, tá maluco. Aí na época eu não sei qual foi a fonte que eu vi que a UF era melhor em matemática que a UFRJ, e eu optei pela UF. A UFRJ era até mais fácil de chegar. Na UF eu tinha que pegar o falecido Rio Minho, em Nova Iguaçu, Niterói, passava lá em Nilópolis, passa lá em São João também. Cara, ia atrás dos engarrafamentos, filho. Um ônibus fazia 3h30 Nova Iguaçu, Niterói. Impressionante. Aí, Tá O dia inteiro mano, na maluco. rua. O dia inteiro na rua, pô. não, filho. E fazia noturno, paizão. Eu saía 10 horas da noite da UF, ia para Araribóia, terminal de ônibus lá de Niterói, pegava o último Rio Minho, chegava em Nilópolis já 1h da manhã, uma merda. Meu irmão, que tem 2 metros de altura, tinha que me buscar no ponto. Era uma foda, filho. Vai vendo. Aí, velho, com 1 ano de matemática na UF, eu tive um insight, assim, falando assim, porra, eu sou inteligente demais para ser pobre. Não vou dar aula, não. E aí, mano, fiz o Enem de novo e passei para engenharia. E fui fazer engenharia de produção no Cefet. Aí aprendi a lição que não dava para ficar indo para Niterói. E aí fui para fazer engenharia de produção no Cefet de Nova Iguaçu. A unidade descentralizada de Nova Iguaçu fica lá na estrada da Adrianópolis, lá na puta que o pariu, filho, do lado da falecida fábrica da Aniele. Muito longe, muito longe. Nova Iguaçu é ponto de referência, filho. É muito longe, muito longe. Aí fui lá fazer engenharia de produção. Fiquei 3 anos na engenharia de produção, cara, com mais 1 ano que eu tinha feito na matemática, eu já estava na cara do gol para me formar. E aí chegou um estágio lá na engenharia, mano. Quando você faz engenharia, tem que fazer 2 períodos de estágio obrigatório para poder se formar. O nome já diz, estágio obrigatório, remunerado ou não, tem que fazer. E aí, cara, nessa altura do campeonato eu já dava aula há 4 anos. E eu ia ter que parar de dar aula para poder Pergunta, professor. Pergunta. Quando você Pergunte. dava aula onde? Era pra qual tipo de turma? Não era militar ainda, né? Não, ainda era aula particular, pré-vestibular, só um negócio mais ali na minha, ainda sem contato com o militar. O que era um desperdício para o meu talento, porque alguém com origem de Olimpíadas, né? Eu fiquei muito tempo sem conhecer esse mundo do militar. E aí, cara, o que rolou foi que eu percebi que eu não ia querer parar de dar aula para fazer estágio em engenharia, que engenharia era o caralho. E falei, irmão, eu vou mudar para matemática de novo. Não, a minha mãe queria me deserdar, porque num dia ela falava que o filho dela fazia engenharia. No outro, ela tinha que falar que o filho dela largou tudo para ser professor. E era uma época, mano, que hoje a profissão de professor já é desvalorizada, vagabundo já acha que ganha mal, vagabundo já acha A, B ou C coisa. Na época, era ainda pior, assim, nossa, ela ameaçou parar de falar comigo, ela ameaçou, falou, não vai, que não sei o quê. Se não fosse meu pai me dando um apoio ali, e o meu ex-padrasto, segurando a onda dela ali, filho, ia ter dado briga até. E aí eu voltei para Você tinha quantos matemática, anos cara. nessa época da Eu transição? tinha 22 para 23 anos. Poucos anos. Minha idade, cara. E aí, cara, eu voltei para matemática. Nesse mesmo momento, eu comecei como monitor num cursinho. Eu vou evitar falar o nome dos cursos aqui, né? Porque depois eu vou querer fazer corte, se dá problema de direito autoral. Mas eu comecei a dar monitoria num curso grande aqui do Rio. E foi quando eu conheci o militar.
E aí tu pensa, né, cara? Porra, voltou pra matemática, entrou num curso grande, tá feito. Vai engatar ali. Eu sofri um pouco de preconceito, assim, quando eu entrei nesse curso, porque quem tem aula no militar sabe que os professores têm todos origem militar, ou fizeram pré-militar, ou foram de alguma academia militar, e até eu conquistar o respeito dos meus professores, colegas e dos meus alunos, de que eu não tinha origem militar, mas tinha matemática para estar ali, demorou um pouco. Mas esse não foi o meu maior problema. O meu maior problema foi que nessa época eu tinha 23 anos, o meu pai ficou doente. E ele ficou muito. Ele já tinha uma doença crônica, meu pai era diabético. Só que a diabetes dele piorou muito a ponto dele precisar de cuidados e de não poder mais trabalhar. E aí eu comecei a bancar a casa com essa idade. Eu bancava ele, a mim, obviamente, ao meu irmão mais novo, que também já era maior de idade, mas ele não podia trabalhar porque meu pai precisava de ajuda, né? Meu pai precisava de cuidados, então meu irmão ficava em casa ajudando meu pai e eu que era o responsável financeiro da casa. E aqui eu quero deixar uma coisa muito, muito bem registrada, assim, porque às vezes quando eu conto essa história, dá a entender que eu tenho uma importância maior, né, do que a do meu irmão, e não é o caso. Eu quero fazer justiça aqui para ele, porque eu não conseguiria fazer o que ele fazia de ficar em casa, tomar conta do meu pai doente, tomar conta da casa. Eu peguei o caminho mais fácil, não o contrário, entendeu? E aí, cara, quando as responsabilidades da vida adulta batem na porta, né, as coisas ficam complicadas. Eu tive que começar a trabalhar muito mais. Eu dava monitoria de manhã, de tarde e de noite, para pré-vestibular, para militar, para porra toda, de segunda a sábado. Domingo eu ia para gabarito, eu ia para. Na época os gabaritos eram, né, presenciais, né? Eu ia para gabarito, eu ia para turma especial, eu ia para porra toda, porque eu queria ser visto, eu queria ser lembrado, eu queria ser conhecido, porque eu fazia essa putaria inteira. E no final do mês, eu tirava o que é equivalente hoje a, vamos dizer, R$ 1.500 para Salário 3 mínimo. pessoas. A Ah, nossa sorte é que a gente morava numa casa que é da família, entendeu? E a luz não era eu que pagava. Era um primo que morava na mesma casa embaixo, ele que pagava a luz. Aí com 1.500 eu fazia a compra do mês, e era aquela compra do mês, filhote, que era tipo assim, carne ou caralho, filho, frango no máximo, entendeu? Pra não ficar com fome só. E é, arroz, feijão e mistura. arroz, feijão e mistura quando tinha, porque às vezes a gente tinha que fazer um macarrão que não precisa de uma mistura, ou pode colocar uma salsicha que é mais barato, entendeu, mano? É, porra, a minha mãe estava em transição de carreira na época. Hoje a minha mãe tem uma carreira muito bem consolidada, já terminou a transição, ganha muito bem. Mas na época ela estava em transição e não podia me ajudar, não podia ajudar meu irmão. Ela já era separada do meu pai, mas tinha a mim e ao meu irmão, e era uma época que infelizmente ela não podia ajudar, então era todo mundo num sofrimento danado, mano. E aí, cara, eu tive que começar a trabalhar igual um maluco e tive que fazer uma das escolhas mais difíceis de toda a minha vida, mas que hoje eu agradeço. Eu sou ateu, né? Então eu não agradeço a Deus, mas eu agradeço ao meu bom senso da época de ter conseguido terminar a escolha de forma correta, porque eu tinha duas opções. Ou eu segurava meu ego, me mantinha na universidade pública e abaixava a qualidade de vida do pouco tempo de vida que restava para o meu pai, ou eu engolia meu ego, abdicava do diploma da universidade pública e conseguia dar um fim de vida digno pro meu velho, entendeu, cara? E eu optei como um homem de verdade, optaria como um cara que foi criado por outro homem de verdade, pela escolha correta. E engoli o ego e falei, eu só tô aqui hoje, pensei comigo, né? Porque meu pai foi por mim enquanto eu era criança. Contei aqui o caso da gente morar no quarto lá, mas aquilo ali é um dos vários exemplos que eu não vou entrar aqui, que eu não vou chorar ao vivo para as pessoas. Tem caô não, Mas, parceiro. Pode chorar, que é terapia é, também. mas né, eu tive que mudar para a faculdade EAD, tentei o CEDERJ, depois não consegui, acabei parando na Estácio e comecei a trabalhar, filho.
Quando eu me formei em matemática e consegui o respeito dos meus colegas professores, o respeito dos meus alunos, o Igor já tinha virado mago, foi quando isso começou a me afetar. Eu comecei a pensar, putz, eu passei a vida inteira estudando no colégio federal, no Pedro II, bolsa com bagulho de Olimpíada, várias premiações, para sair com diploma de universidade particular, eu não aguentei. E foi essa força motriz, e sobretudo depois da morte do meu pai, que eu virei a chave e falei, quer saber, filho? Eu vou começar a aloprar. E aí foi quando eu comecei a estudar igual... Eu já estudava muito, né? Porque eu já tinha o hábito. Mas comecei a estudar igual um maluco. Hoje eu posso garantir para vocês que eu sei qualquer coisa de matemática a nível secundarista, né? Que é ensino fundamental e ensino médio. Inclusive a nível de concurso e MITA. Eu sei tudo, estudei tudo, fiz tudo. Comecei a escrever os livros, junto com a generosidade do professor Alex e do professor Pedra, que me chamaram para o projeto. Comecei a frequentar os cursos de especialização do IMPA, fiz pós-graduação, gabaritei a prova do mestrado 2 vezes. Tudo isso porque eu não me conformava que o diploma tinha saído com uma universidade que eu não gostava, simplesmente. E aí, cara, esse é o processo de transição aí, resumidamente, do Igor pro Mago. Hoje, isso já não mais me afeta. Eu vou ingressar no mestrado, vou conseguir o diploma pela UFRJ, então isso aí já está driblado. Eu estou consolidado no mercado como um professor referência. Escrevi a parte teórica da maioria dos livros da coleção Tópicos Elementares. É claro que é um trabalho coletivo, mas essa foi a minha parte e eu orgulhosamente falo disso. E, assim, no fim, eu não me arrependo de nada, porque, no fim das contas, foram escolhas que a vida adulta me forçou. Queria eu poder dedicar, né, a minha vida à faculdade, igual aqueles playboy que a gente vê na UFRJ, que chega com o carro da mamãe e passa o dia inteiro na universidade sem trabalhar, aí faz aula, faz iniciação científica, emplaca o mestrado direto da faculdade, é coisa linda. Mas eu não pude. Meus pais fizeram tudo que eles podiam para mim, vim de baixo, vim da Baixada, filho. É coisa de maluco. Eu sei que a gente tem aqui uma plateia nacional. A Baixada Fluminense aqui no Rio, família, é tipo a Zona Leste lá de São Paulo, merda. tá? Filho. É Para triste, é vencer, triste. a gente tem que fazer o dobro, o triplo. Então, cara, foi assim que o Mago aconteceu. E aí, contando a história do Mago especificamente, a primeira vez que eu fui chamado de Mago foi num cursinho em Nova Iguaçu, onde eu fiz uma coisa que hoje eu faço categoricamente nos vídeos lá na internet, que é resolver um problema de militar, resolvendo toda uma equação de cabeça, né? E aí, na ocasião, foi com uma equação logarítmica que eu fui resolvendo tudo de cabeça, falando e proferi o resultado no final. E aí os moleques ficaram atônitos. Eram os moleques que estudavam assim para SpaceX e eles não acreditaram no que eles acabaram de ver. E aí, porra, quando os moleques me chamaram de mago, eu pensei assim, porra, passei a vida inteira sendo chamado, porra, de Xuxa, de Macaulay Culkin, de Salsicha. O primeiro apelido maneiro que me deram, filho, foda-se. Eu agarrei, É isso. adotei como nome artístico e tá aí até hoje. Massifiquei, tá nos livros, tá no Instagram, tá no TikTok, tá na porra toda. Comprei chapéu, caralho. Fez certo, mano. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar mesmo. Não, maneiríssimo, maneiríssimo. Pô, É. não teve um momento assim que tu falou, cara, vou largar tudo, vou jogar tudo pro alto, vou fazer outra coisa, sei lá. Não teve esse momento? Nessa loucura toda Não, aí? não teve. Mano, ainda mais naquele Não momento. teve. Homem, não acho que não passa por isso, ainda mais quando tá sobre um momento de crise, igual ele tava. Eu acho que quando o homem tá num momento desse aí, que ele faz tudo, filho. É aí que o cara vira realmente homem, a definição de homem. O cara suporta tudo, é frio e bola pra frente e se vira, mano. Mó doideira, velho. É isso. Não, e eu sabia que esse era o único caminho, mano. Eu sabia que esse era o único caminho. Eu passei a minha infância e adolescência inteira estudando matemática. Eu negligenciei outras áreas da minha vida.
Eu não tenho orgulho nenhum de falar isso, entendeu? Mas, ó, por exemplo, eu tenho carteira de motorista, mas eu não sei dirigir direito, eu não sei cozinhar direito, eu não sei cuidar de uma casa direito, eu não sei fazer nada direito, filho. Eu sei fazer integrais duplas de cabeça, é isso que eu sei fazer, pô. Então, quando o calo apertou ali, eu falei, mano, é por aqui o caminho. É por aqui. E na época, eu ainda achava que eu tinha um conhecimento comum. Só depois de perceber e de tomar, assim, ciência do real nível dos professores de matemática do Brasil é que eu tive a noção de que eu era diferente. Aí, gente, vocês não têm ideia. É que eu acho que a gente aqui que vive numa bolha de estudo, todo mundo aqui faz cursinho, presencial ou online, ou estuda com vídeo aula e material que é de franco acesso na internet, vocês têm acesso aos melhores, né, matemáticos do Brasil. Então, eu acho que, de repente, presos nessa bolha de preparação de concurso, vocês têm uma percepção que o nível de matemática do Brasil é um. E não é. É outro. É muito. Gente, olha só. Qualquer. É uma formação. Ó, corte! Corte agora, hein? Arruma o cabelo. Qualquer um que esteja estudando há um ano para qualquer que seja o concurso militar ou um concurso de vestibular de alto nível, uma FUVEST, uma Unicamp, tu está estudando para um ano para um concurso desse, você já é melhor matematicamente falando que 80% dos professores de matemática do Brasil. Sendo justo. Eu nem estou jogando para cima. Porque na minha cabeça o percentual é maior. Eu ainda estou tentando fazer justiça. Então aqui, na nossa plateia, a gente certamente tem aí uma galera que está estudando, por exemplo, para a SpaceX tem 1 ano. Ou uma galera que está estudando para IMITA tem 2, 3 anos. Filho, você sabe mais matemática que 4 em cada 5 professores de matemática do Brasil. Eu te asseguro, eu te garanto. Tem relato de própria gente que tá estudando pra alguma coisa. Eu mesmo já vivenciei isso de, pô, tá num cursinho que não é tão reconhecido, você mandar uma questão, pedir pra explicar, às vezes, um desenvolvimento, igual quando eu pegava a questão do ITA de física. Aí tinham lá o desenvolvimento da fórmula com integral escambau lá. Eu lá puxava o professor de física, o professor, me explica isso aqui, que eu não conseguia entender. Aí ele ficava lá quebrando a cabeça. Pô, não sei. Aí eu chegava em casa, chegava lá o Trivilato, que foi o 0302 do ITA recentemente, aí mandava pra ele, pô, mano, me ajuda nessa parada aqui, como é que se desenvolve essa parada que eu não tô entendendo? E ia lá e explicava, mano. E é muito comum isso, cara. Pra quem estuda, ainda mais pra nível IMITA, coisa maior, escola naval, tudo. Não, nível IMITA, esse percentual aumenta, filho. Nível IMITA é uma pica, filho. O cara tem que querer muito, tem que estudar muito. É um monte de problema que vai desde a carreira não ser valorizada. A carreira não ser valorizada, entre aspas, tá? Porque o cara quer ganhar pra caralho, quer ganhar igual um engenheiro, dando aula medíocre em colégio de bairro, aí é foda também. Eu não acho que eu ganho mal dando aula pra IMITA, tá ligado? Eu ganho bem, eu tenho uma vida confortável, eu vou e volto pro trabalho de Uber, vai acabar aqui a live, eu vou pedir um hambúrguer numa hamburgueria artesanal que tem aqui do lado, eu acho que eu tenho uma vida boa, entendeu? Eu não sou rico, mas, porra, considerando do lugar onde eu vim, eu tô bem tranquilo, tá ligado? Tá feliz. E aí, cara, assim, eu não acho que um professor de alto nível no Brasil... Mais um corte, Jesus amado. Os professores vão me matar. Mas eu não acho que um professor de alto nível no Brasil ganhe mal. Não. Eu acho que se você é um professor de matemática, de física, de exatas, né? De Exatamente. alto nível, você ganha bem. Se você é um professor de exatas e não ganha bem, você não é de alto nível. Simples assim. Isso é verdade, eu concordo. Mas Porque muito falta... Não é à toa, é só você ver a discrepância, às vezes, de salário de um professor de militar para um vestibular, um professor de veste, às vezes. Não, óbvio, exceção de... Professor de veste é top, filho. Tirando medicinas, aula né? de 6º ou 9º ano e pergunta para ele, professor, como é que calcula esse determinante 4x4 aqui? Que 3x3, de repente, ele ainda lembra da regra de Sarri. 4x4, tu vai ver o maluco ficando azul na tua frente, filho. Pega um professor desse de Fund 2 e pergunta para ele, professor, me fala aqui a fórmula da combinação com repetição, por favor, ou combinação completa, né? Que é aquela n mais p menos 1 fatorial sobre n fatorial menos 1 fatorial. Tá ligado? O cara surta, filho.
O cara não consegue, não. E aí, cara, eu fico, assim, muito triste, muito crítico. E recentemente, um dos meus vídeos lá no Instagram, no TikTok, viralizou com eu falando essa porra. Tipo assim, ó, a faculdade é uma merda, ninguém estuda, ninguém quer porra nenhuma. E nos comentários, quem discorda de mim, aqueles professores que acham assim, pô, se o salário dele aumentar, ele fica bom do nada. O cara acha genuinamente isso, filho. Ah, mas por que eu vou me esforçar se o salário é uma merda? Por que teu salário vai se aumentar se tu não se esforça também? É uma dicotomia. O cara quer o reconhecimento antes de mostrar que merece, porra. É o poste mijando no cachorro. Não tem como uma porra Quem já dessa. fez faculdade sabe que a maioria da galera que tá na faculdade é tudo bizonho, filho, que não era nem pra estar ali. Ainda mais quando tá fazendo faculdade assim de exatas. Eu mesmo já dei iniciamento, né, lá pra licenciatura em matemática. Aí eu larguei pra empreender, mas quando eu tava lá, beleza. Eu fui lá em primeiro lugar, fiz as paradas tudo lá. O nego não sabia fazer as coisas do pré-cálculo. A parte de função ali, que eu comei pré-cálculo não era nem pra existir, né? Botaram porque as pessoas chegavam e não conseguiam ir direto pro cálculo. Aí a pessoa É no pré-cálculo assustador, consegue mano. fazer bagulho, cara. É assustador. E, cara, eu vou além da sua crítica. Eu vou além da sua crítica, que é o seguinte: o cara se matricula na licenciatura em matemática. Vamos imaginar, não é o que acontece, porque qualquer idiota passa para entrar na faculdade de matemática, beleza. Sair que é um pouco mais difícil. Mas hoje em dia, até sair tá tranquilo, porque mais da metade do curso é matéria de humanas e educação. Mas enfim, vamos Sociologia. ignorar essa parte. É, pô, caralho. Psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, legislação 1, legislação 2, didática 1, didática 2, didática... Porra! Quando é que chega na Números faculdade de complexos. matemática? Combinatória. Generalidade sob função. Caralho, enfim. Mas sem querer bater demais na licenciatura, o lance é o seguinte, cara. Vamos imaginar que o cara entre na faculdade com uma base ok. Não tô falando que ele mata a questão de imita, não. Eu tô falando que o cara entra na faculdade de matemática e ele sabe fazer uma questãozinha, porra, ali da FUVEST, ele sabe fazer uma questãozinha ali da USE, ele sabe fazer uma ou outra daquelas mais tranquilas da AFA, entendeu? Um cara nota 7 em matemática. Vamos imaginar. Aí ele entra e faz pré-cálculo, cálculo 1, 2, 3 e 4. Álgebra linear 1 e 2. Cálculo numérico, programação 1 e 2. Análise 1, análise 2. Enfim, outras matérias ali surtidas. Se formou professor de matemática. Aí ele pegou o belíssimo diploma dele e arrumou um emprego numa escola para dar aula no ensino médio. Primeira aula do primeiro ano do ensino médio. Generalidade sob função. E aí eu lanço até uma crítica aqui a galera que está estudando para concurso aqui agora. Porra, se eu jogar uma questãozinha de função afim aqui banal da EAR, todo mundo aqui no chat mata. Mas quem consegue me definir função? Dados A e B, dois conjuntos contidos ou iguais aos números reais, não simultaneamente nulos. Definimos como função f de A em B a relação que associa para cada um dos elementos de A um único elemento de B. Quem consegue definir, porra, como eu botei no meu vídeo que foi no Instagram hoje, multiplicação de matriz? Que é a matriz A multiplicada pela matriz B, matriz A tendo tamanho M por N, matriz B tendo tamanho N por P, ou seja, o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, é uma matriz C de tamanho M por P, tal que cada elemento C e J é a soma dos produtos dos elementos correspondentes da iésima linha de A pela jésima coluna de B. Habla. O cara, porra, não sabe isso aí, ele vai se propor a dar aula para o ensino médio e ele não teve contato nenhum na graduação com essas definições que eu acabei de mencionar aqui. Contato nenhum ele teve na graduação. O cara sabe fazer uma integral tripla em coordenadas polares, o cara sabe identificar uma quádrica e seus pontos de Sela, mas ele não sabe a definição de permutação com repetição. Ele não sabe demonstrar a fórmula analítica de distância de ponta reta. Por que uma faculdade de licenciatura em matemática focada em formar professores de matemática trabalha conteúdos estritamente da graduação? Uma ou outra universidade no Brasil, eu descobri isso pelo meu vídeo, até fala de matérias secundaristas, matérias que os professores vão, de fato, ensinar depois de se formar.
mas é 10, 20% do curso. Isso tinha que ser 80% do curso, pô. Eu prefiro muito mais um cara que saia da faculdade de licenciatura em matemática, sabendo fazer qualquer coisa a nível IMITA, mas não saiba cálculo 2, do que um cara que, de repente, pô, ficou se matando estudando cálculo 2, sabe análise, mas tu joga uma questão daquelas da EPICA, de função quadrática contextualizada com montanha-russa, o cara chora na tua frente, porra. Porque na sala de aula ninguém vai. Quem dá aula de cálculo 2 e diante, cara? Ninguém. Não dá, É a não minoria da dá. minoria da Cálculo 1 minoria. no máximo. Filhão, a faculdade de matemática podia ser tranquilamente fazer o FME do 1 ao 11. No fim, tu ensina cálculo 2, álgebra linear e fé. Tu ia formar professores muito melhores do que os que estão saindo aqui agora. E outra, matéria de educação, é psicologia da educação, legislação, didática e fim. Acabou também. Quer fazer uma porrada de matéria de educação? Vai cursar pedagogia, porra. Que ideia! Mano, eu vou perguntar sobre a questão do seu progresso como professor, né? Como se a gente tava falando ali, que a galera acha que, pô, a profissão do professor é desvalorizada. Mas como você falou, a galera que é muito boa mesmo, provavelmente na área de exatas, cara, a pessoa, ela consegue um salário maneiro, né? Até pela experiência que eu tive, normalmente a galera que até não era boa em matemática, na área de licenciatura em matemática e licenciatura em física, conseguia emprego, porque às vezes não tem professor de matemática, não tem professor de física, entendeu? Exatamente. É uma demanda, ainda mais quando é para algo que é muito complicado. E, claro, né, oferta e demanda, você vai acabar sendo mais bem pago por isso. Como é que foi esse crescimento? Porque, pelo visto, você começou mais baixo e depois cresceu salarialmente dentro da empresa que você ficou. Não sei se você ficou na mesma para sempre ou mudou, tudo. Enquanto já teve gente, por exemplo, Guizoli, que entrou e já começou ganhando uma lapada, porque, sei lá, começou no Bernoulli, algum lugar muito grande, entendeu? Então, como é que foi esse processo de crescimento seu dentro da matemática? Pra galera aí que pensa em fazer física, matemática, química e quer ter uma projeção de carreira. Ó, pra galera que pensa nisso, assim, eu acho que vale muito a pena se você for professor de exatas, desde que você siga o script do professor de sucesso, né? Que é basicamente o seguinte: vocês já têm uma vantagem, né, galera que tá me ouvindo aí, perante ao Igor mais jovem, vocês já têm um entendimento do concurso militar, do meio militar, você já tem uma experiência de estudar para esse concurso que eu não tinha, né? Quando eu descobri esse mundo, eu vi que o meu conhecimento nas Olimpíadas era bom, mas que eu precisava conhecer modelo de prova, eu precisava conhecer abordagem de questão, eu precisava treinar mais sobre esse tipo de espectro. Então, o que eu fiz, filho, foi colei nos caras mais brabo, falei, ó, como é que faz? Aí os caras, faz esse livro aqui, faz esse livro aqui, faz esse outro livro aqui. Sentei a bunda na cadeira, filho. E fiz, na época eu era solteiro e pobre, filho. Fazia nada nas férias. Pegava a porra do livro, peguei o Capeta Azul da antiga geração, aquele Capeta Azul fininho. Eu fiz ele em 8 dias. 8 dias eu fiz ele inteiro, de ponta a ponta. Eu acordava, fazia uma garrafa de café, sentava na minha mesa lá em casa, filhão. E ó, papiro, janeiro, filhão. Não pagava a luz, deixava o ar ligado 24/7. Fiz o Capeta Azul todo. Capeta Azul todo. É claro que quem não tem uma base de Olimpíada de Matemática como a minha, demoraria mais para fazê-lo. Mas o bizu, no geral, se você não tiver base nenhuma de ensino fundamental, TQM para pegar a basezinha, e depois você faz 3 livros para fazer o suprassumo do ensino fundamental. Capeta Azul para álgebra, aritmética elementar do Ivan, o livro da capa vermelha, para aritmética, e Problemas Sem Problemas, do professor Eduardo Mauro, volumes 1 e 2, para geometria. Ponto. Tu matou ali a nível IME-ITA toda a matéria do ensino fundamental. Aí tu começa no ensino médio. Aí, porra, se tu não tiver base nenhuma, pega o livro do Dante, Luiz Roberto Dante, faz ele inteiro para pegar uma base, que vai fazer o papel que o TQM fez no ensino fundamental. Depois, no ensino médio, não tem um livro por área, é um livro por assunto. E aí eu fui fazendo um livro por assunto. Então, por exemplo, para análise combinatória, eu peguei o Introdução à Análise Combinatória, que foi uma tese de doutorado de professores lá da Unicamp, o livro do Plínio, recomendo muito, inclusive é a referência bibliográfica número 1
do livro de análise combinatória do Tópicos Elementares. Eu fiz ele para análise combinatória. Eu fiz, por exemplo, o Trigonometria, Problemas e Como Resolvê-los, né, tradução livre, da editora Rasco, livro peruano para trigonometria. E, cara, assim eu fui fazendo. Um livro por assunto. Os 2 livros do Jacir Ventura para geometria analítica, cônicas, quádricas e vetores. Esses livros são muito bons. O professor Jacir já morreu, só pega agora em sebo. Tem a venda na internet, assim, mas assim, eu recomendo fortemente pegar os últimos exemplares físicos, porque depois só vai viver na nossa mente e no PDF. Físico mesmo não vai ter. E fui aperfeiçoando, cara. Livro por livro, todo o tempo livre que eu tinha. Na época eu andava muito de ônibus, né? Fazia uns trajetos malucos de ônibus. E estudando no ônibus. E eu era um cara que ficava enjoado, né? Lendo no ônibus. Aí eu descobri que se mascar chiclete tu não fica Que enjoado. isso? Então, filho. Filho. Virei. Pô. Quem quer dar um jeito, filhão? Quem quer dar um jeito? Comecei a comprar aquelas caixas de Trident, tá ligado? E eu só mascava o chiclete no ônibus para poder ler. E E ia no funcionava? ônibus funcionava, mano. Funcionava. E eu ia no Já- ônibus estudando, tá ligado? E foi assim que eu virei a chave. Quando você adquire esse tipo de conhecimento, cara, e aí eu vou aproveitar até o gancho e falar do modelo de estudo que eu defendo, que é um modelo de estudo pautado no domínio teórico e não na resolução de exercícios. Quando você faz isso, você tem um crescimento exponencial e você olha para os seus iguais e vê que você os superou. Assim, é claro que fazendo isso, eu não superei os professores de referência mais velhos do que eu, que é o caso do Pedro, é o caso do Alex, que tem muito mais conhecimento técnico do que eu. Mas a grande maioria esmagadora faz o mínimo, não faz o básico. O que eu fiz foi o mínimo básico, que é o pleno domínio teórico daquilo que eu estava me propondo a ensinar para as turmas que eu queria ensinar. Que eram as turmas de IMITA, as turmas de AFA e EFON, esse tipo de as turmas de SPSEX, Colégio Naval EPICAR, que era um colégio naval também do Antigo Testamento, né? Hoje a gente abre a prova do Colégio Naval, nem parece que é o mesmo concurso de 2003, 2004, né? Mudou Mas, muito. enfim, Abaixou. o segredo é livro, filho. Livro em cima de livro e sem leme. Tudo igual um maluco. Coloca a matemática acima de tudo, entendeu? Coloca o estudo acima da vida social, coloca o estudo acima do namoro, coloca o estudo acima da igreja. Pronto, resolve. 1 aninho, 2 aninhos assim, tu vai fazer o que você quiser na tua vida. O que você quiser. Beleza. É, Eu tô falando muito, né? Ah, não. Ah, não, relaxa. Você é o todas entrevistado, é as, pra você falar. todas as pessoas que eu falei que tiveram aula contigo falaram que é uma das melhores didáticas que eles já tiveram assim na vida, né? Pô, É- caramba, é- que honra saber disso, cara. Fico Todas as feliz. pessoas que eu falei, né? Pô, eu vou puxar esse gancho da questão que você falou que dava teu jeito, estudava no ônibus. E aqui acontece, eu perguntei isso pro Pedra também. O pessoal aqui, eles falam muito de reclamar da escola. Ah, a escola me atrapalha muito, eu quero estudar para tal prova, mas a escola não deixa porque é um monte de coisa inútil, ou eu não tenho esse tempo. Às vezes a escola é integral, às vezes tem muito trabalho, ou a matéria não acompanha o nível das provas, né? Aí eu queria, qual a sua opinião acerca disso, né? O problema é a escola de fato, é o professor, é o aluno desinteressado? O que você acha aí? Rapaz, que pergunta difícil, hein? É um pouco de tudo, cara. Primeiro, a gente tem que desassociar 3 conceitos: colégio, escola e curso. Qual é a minha teoria? Colégio é aquele lugar onde os pais deixam os alunos com o único intuito deles seguirem ano após ano, série após série, até ganhar o diploma do ensino médio. Ninguém está preocupado com o ganho de conhecimento, a aprovação é automática ou semiautomática, e na maioria das vezes colégios funcionam como depósitos para os pais deixarem os filhos e poderem trabalhar. Isso é um colégio. Escola é um lugar onde as pessoas estão preocupadas com o ganho de conhecimento e a formação do cidadão. Então, ali tem reprovação,
ali tem atividade extracurricular, ali tem, porra, apoio ao aluno, ali tem a família participando do processo de aprendizagem, do processo educacional. Isso é uma escola, é diferente de um colégio, perceba. E tem o curso. O curso é um lugar onde você não está preocupado com a aprovação de uma série para outra. Você não está preocupado com a formação de um cidadão. O que você está preocupado é que o cara pegue e passe na porra da prova. Ok? O problema é que a galera quer misturar essas coisas, pô. Quer fazer colégio e curso junto, quer fazer escola e curso junto. Aí não dá, pô. Não tem como. Não tem como. Quando o cara quer se preparar para passar num concurso, ele precisa de um curso. Então, quando ele está no colégio ou na escola, é óbvio, é evidente que se o fim é diferente, os meios provavelmente serão. Não é que a escola ou o colégio esteja atrapalhando o cara a lograr êxito no concurso que ele está se propondo a fazer. É que ele está num lugar, num ambiente cujo o objetivo é diferente. Só que, filho, pra tua vida, se tu não passar no concurso, entendeu? Eu não vou ser o cara que vou falar pra você, larga o colégio, larga a escola e foca só no curso. Se tu não passar no concurso, a vida não vai querer saber não, filho. A vida vai rir na tua cara, vai dar 2 tapas nela e vai falar, se fode aí, otário. Tu tem que se organizar e concomitar em fazer simultaneamente o colégio e o curso. O colégio para você ganhar o teu diploma de ensino fundamental ou ensino médio e o curso para você se preparar para o concurso. Cara, nada substitui o tete-a-tete, pô. A troca de ideia com o professor. Quem é carioca e tá aí assistindo a gente, tá ligado, pô. A maior arma do carioca é o desenrolo. Seja honesto com o teu professor, porra. Vira pro teu professor, pô, sei lá, de arte, de português, de história, no colégio, e fala assim, professor, eu respeito muito você, eu respeito muito seu trabalho. Eu não tô prestando atenção na tua aula, não é porque eu tô vagabundeando, não é porque eu tô jogando Clash Royale, não. Aqui, ó, esse aqui é meu sonho, esse aqui é o material que eu tô usando aqui para estudar. O senhor me permite? Seja honesto com o cara. Eu vou mentir para você, não. Vai ter professor que vai falar, não permito, vai ter que prestar atenção na minha aula. E é do jogo, mano. É do jogo. Mas vai ter professor que vai se compadecer com a tua dor, pô. Até um professor de matemática que tá ali, de repente, pô, ensinando uma adição de fração com um denominador diferente, e tu tá estudando ali, porra, congruência pro colégio naval, e o cara vai falar, não, cara, fica aí com o teu livrinho quietinho, pode estudar na boa, eu entendo você, eu tenho que fazer o meu, porque é meu trabalho aqui, eu tenho que nivelar a aula para todo mundo, mas eu entendo que você não tá de vagabundagem, pode estudar aí. Eu Entendeu? fazia isso. Desenrola, Ou vai com para teus um professores, curso barra escola. Pronto, resolveu o problema. mano. E no fim das contas, os moleque novo hoje em dia aí, porra, eu tenho 31 anos e eu faço isso às vezes, um moleque de 15, 16 tem que saber fazer também. Vocês não fazem nada entre meia-noite e 6 horas da manhã, filho. Tu faz o quê entre meia-noite e 6 horas da manhã? Tô Nada, dormindo. porra. Super. Tô recarregando as energias. Não estou falando, tô recarregando as energias. É só, Tem que dar porra. teu jeito. Mano, caralho, tu não é quadrado não, se vira. Olha só, eu acredito que eu, todo mundo que tá aqui na entrevista e a maioria aí da plateia, a gente nasceu pobre, filho. A gente tem que dar nosso jeito. As coisas do jeito com o qual elas são construídas são feitas para que pessoas como nós se mantenham no estado inerte que nos foi oferecido. E a gente não pode aceitar essa realidade. Se todo mundo está aqui acompanhando esse podcast e está aqui tentando pegar, porra, as dicas e pegando, pô, a animação, o ímpeto do estudo, é porque você já não está conformado com a realidade que lhe foi oferecida. E se não tá, filho, faz mais, faz o dobro. Aquele pessoal abraçador de árvore da internet vai falar, não, mas poxa, e a saúde mental? E a good vibes? Filho, saúde mental e good vibes é para quem tem good account bank. Não é o nosso caso, entendeu? Então, porra, a gente só tem que dar o gás, correr atrás, sangrar um pouquinho faz parte,
no fim vale a pena, mano. No fim, o estudo incessante, imparável, vale a pena. Eu te garanto. Mano, a verdade é que nego que fica botando muito empecilho, fica fazendo muita pergunta, cara. Às vezes a pessoa só tá procurando alguma validação de alguma coisa na internet, a pessoa quer a pessoa, tipo assim, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não quer que você fale o que tem que fazer, tá ligado? É porque, mano, a galera que realmente, pô, vai lá e cresce na vida, tudo, é a pessoa que, cara, tá diante de um problema e ela não fica perguntando como é que vai resolver esse problema. Eu, tipo, pô, na minha época que eu tava estudando lá e via que a escola atrapalhava, eu não pensava, tipo assim, ai, mas a escola me atrapalha. Ô, fulano, o que você acha disso? Que não sei o que. Não, mano, eu simplesmente, mano, pegava lá meu livro e ficava papirando e cagava pro professor, cara. E se o professor reclamasse comigo, eu saía e ia ser suspenso, que se dane, meu parceiro. Eu que não ia assistir aquela merda. Então, tipo assim, tem Mano, muita e gente que outra, reclama, cara, vai pro porque não vai banheiro, atrás. filho. Senta lá no vaso no banheiro, fica com o livrinho lá, pô. Fala que tá cagando. Foda-se. Porra. Pô, eu passei meu Quem quer ensino dar um médio. jeito? Meu Tem que ensino médio foi passar, mano. pandemia, primeiro ano e o segundo ano híbrido. Pô, eu não estudei absolutamente nada da escola no ensino médio. Eu só estudava para concurso e as provas de humanas eu dava aquele jeito lá, biologia, essas coisas que eu não via, mas só estudava. Todas as aulas só estudava. Eu Eu acho que eu nunca copiei nada da escola no ensino também não. médio. Eu só fazia questão e jogava Uno. Era o único que eu fazia na escola. E teve um professor que bolou comigo, inclusive era um professor de matemática. Caraca, deu uma desgraça danada, mano. O cara me esculachou, fui lá, levantei e fui embora da escola. Fui embora, meti meu pé, depois deu uma merda na diretoria, filho. Mas enfim, águas passadas. Não, e é importante a gente deixar uma coisa clara aqui, entendeu? Não é que a gente esteja falando que, pô, as ciências humanas não são importantes, são irrelevantes ou são menos importantes. É só que se a gente traçou um plano, a gente tem um sonho, e esse sonho, esse plano, não inclui filosofia, só de filosofia tem que entender, pô. É simples assim, entendeu? Pô, tem um monte de aluno aí do pré-vestibular que quer fazer psicologia na faculdade. Aí o professor de matemática entra lá na turma de pré-vestibular. Aí o cara, pô, dorme, o cara tá lendo um livro do Dostoiévski. E eu tenho que aceitar. Por que o contrário não pode acontecer? Entendeu? Uhum. Não. Mas, enfim, mano. Perfeita Vamos falar colocação. sobre o estudo? Fala aí sobre o. Não, Eu vou. antes de falar do estudo, eu queria Ah, que, aproveitando que você tá mamado, queria que você fizesse uma filosofia a respeito do que você tem pra falar pra rapaziada aí que tá assistindo, que tá estudando agora, tá querendo algo na vida, aquele momento mais filosófico. Fala sobre propósito, não só sobre também essa questão de você estar correndo às vezes atrás do dinheiro, igual que a maioria das pessoas fazem, né? Tá fazendo vestibular, tá fazendo um concurso militar por causa do dinheiro. Você pontuou a questão do propósito, agora que você já tá meio, né, alterado das ideias, joga aquela filosofia sobre essa questão de propósito de vida, cara. Seria interessante escutar. cara, assim, é, eu tô aqui na casa da minha mãe, né? E ela acabou de chegar, inclusive, entrou, coitada, em silêncio. Viu que eu estava aqui falando com vocês. E eu acho que eu vou parafraseá-la para começar a responder a tua pergunta. Porque uma coisa que ela repete muito, assim, hoje em dia, minha mãe, que também é criadora de conteúdo digital, tem até mais seguidores do que eu, ela costuma dizer o seguinte, cara, que quando você faz alguma coisa com o coração, quando você faz alguma coisa com amor, o dinheiro é consequência, filho. O dinheiro é consequência. Então, se você quiser fazer, porra, filosofia, se tu for botar teu coração naquilo ali, o dinheiro vai vir, pô. O dinheiro vai vir. Então, sempre que algum aluno ele tá em dúvida sobre o que fazer pro resto da vida dele, eu faço sempre o mesmo exercício mental que eu convido os nossos ouvintes aqui a fazer, que é o seguinte, cara, se não existisse dinheiro no mundo, se todo mundo tivesse o que comer, se todo mundo tivesse onde morar, se todo mundo tivesse saúde de qualidade, se todo mundo pudesse fazer só o que quisesse, o que você faria da vida? Com o que você trabalharia? E aí, independente da resposta que o meu aluno me dê,
eu recomendo que ele faça aquilo. Então, assim, cara, se você tá aqui estudando para concurso militar e eu te fiz essa pergunta e você não me respondeu militar, pô, mano, reconsidera. Reconsidera porque de repente tua mente tá aqui, mas o teu coração não tá, pô. Tem muita gente que E passa se e teu lá coração... larga, vai pra outro canto. Mano. Quantos colegas professores nossos aí são ex-EFON, ex-IME? O Pedra é ex-IME. O Pedra é ex-IME. E ele nem terminou, ele saiu no meio. Sim, mano. E hoje ele é um dos melhores, se não for o melhor professor de matemática do Rio de Janeiro. É o melhor da geração dele, com certeza. Então, quer dizer, onde está o coração, mano, vai estar o dinheiro. Eu acredito que todo mundo que está estudando aqui quer muito ser militar. Eu acredito que é o caso. Que a gente está aqui há 1 hora falando pra caralho, a rapaziada tá aqui firme e forte, filho. Então, isso aqui, com certeza absoluta, é uma galera que quer muito, muito ser militar. Sob esse espectro, tudo que eu posso recomendar para vocês, filhão, é não desista. Não desista. Tem um livro de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. O nome do livro é Assim Falava Zaratustra. E nesse livro, o Zaratustra dizia, né? Se você, eu não me lembro exatamente a citação, mas a ideia mor era mais ou menos assim: se você quiser desistir, desista. Se você quiser insistir, insista. Se você quiser fraquejar, fraqueje. Se você quiser protelar, protele. Mas não recue ante nenhum pretexto, pois o universo se dissuará, o universo se organizará para te dissuadir. Ou seja, mano, se você quer ser militar, tu pode ter certeza absoluta, traduzindo Nietzsche, né? Que, porra, o ambiente vai ser ruim para você estudar, tua família vai te cobrar, você vai se questionar, você vai questionar tua capacidade, você vai questionar tuas escolhas, mas não recue ante nenhum pretexto. Você vai conseguir, filho. O mundo é mundo há muitos anos. Antes de eu nascer já era mundo, e depois que eu morrer já era mundo. Ainda será mundo. E eu nunca vi ninguém falar para mim, porra, mago, me arrependi de estudar. Nunca vi. Então só insiste, persiste, que a vitória de repente não vai vir quando você quer. Mas ela virá, mano. Com certeza ela virá. De algum jeito ela vem. No meu caso, eu virei youtuber. Vem? Eu comecei. Como é que eu ia pensar que eu comecei estudando pro colégio naval e ia virar youtuber? Olha as ideias, né, mano? De matemática e depois tá falando de investimento. Olha que loucura, cara. Não, eu sou tímido e tô gravando vídeo pra internet, filho. Eu sou tímido. Vocês não estão acreditando. Mas eu sou uma pessoa tímida, pô. Eu sou uma pessoa tímida. Eu não gosto de pessoas, pô. E eu tô aqui há 1 hora e 10 falando. A vida é uma caixinha de surpresa, filho. A vida é uma caixinha de surpresa. Tem um vídeo muito interessante sobre isso aí. Tem um. Eu acho que eu peguei a referência dessa frase aí. Enfim. Eu tô velho, né, cara? Eu passo umas referências ruim. Oh, mas eu peguei a referência, então eu não sou tão novo assim também. Tu tá velho também. Enfim, vamos falar sobre essa questão de estudo aí, tentar encaminhar pro final. Como é que é a sua visão aí sobre o estudo e como é que você queria que as pessoas olhassem também pro estudo? Cara, essa é uma pergunta sensacional. É uma pergunta que eu sempre falo para uns meninos que estão na faculdade, que hoje eu oriento. Queria até mandar um abraço aí para eles, né? Eu não vou citar o nome de todo mundo, que não vai dar, né? Mas, pô, tem o Pedro, tem o Davi, tem o Eduardo, tem a Madu, a Maria, todo mundo ali, galera que faz faculdade de matemática, e eu sempre dou o mesmo conselho para eles. E é o conselho que eu vou dar agora para a rapaziada que está estudando para concurso, ou para quem está estudando para qualquer coisa que seja, tá, família? E estudar, no meu entendimento, é isso.
Muita gente pergunta qual é o meu segredo para ter pleno domínio teórico, para ser o cara que faz qualquer questão, para ser o cara que resolve MITA, mesmo nunca tendo feito militar. E o meu segredo é esse. É claro que eu não posso garantir que é o que vai funcionar para todo mundo, mas é o que funciona muito bem para mim, é o que funciona muito bem para as pessoas que eu treino e é o que eu acho que vai funcionar muito bem para vocês. Paute o seu estudo com base no pleno domínio teórico. Enquanto você não tiver pleno domínio de toda a teoria envolvida naquele assunto, você não faz uma questão sequer. Tudo sobre resolução de exercícios que você tem que ter é exemplificando a teoria que você está tentando assimilar. Você só parte para os exercícios quando você for capaz de recitar uma definição, qualquer que seja. Quando eu dou esse discurso em sala, eu costumo incentivar os meus alunos a me questionar, falando assim: Mago, define isso. Mago, define aquilo. Mago, explica isso aqui. Mago, explica aquilo lá. E, em geral, a galera sempre pergunta as mesmas coisas, que são os assuntos que na cabeça deles, eles acham difícil, mas na verdade é fácil. Por exemplo, me questionam muito sobre logaritmo. Sabiam que o logaritmo é um expoente? Logaritmo é o expoente que, quando você coloca na base B, ele resulta em A. E as propriedades de logaritmo, elas são uma releitura das propriedades de potência quando você as vê sob ponto de vista do expoente. Por exemplo, log de A na base B mais log de C na base B é o log com base B de A mais C. Mas se o log é os expoentes, o que acontece quando você multiplica a potência de mesma base? Somos expoentes. Você somos expoentes. É por isso que quando você está somando dois logs, log de A na base B e log de C na base B, você transforma isso num log do produto dos logaritmandos, porque eles dizem respeito diretamente aos expoentes na multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. Somos expoentes. Muita gente fala, por exemplo, dos princípios fundamentais da contagem e trabalha eles apenas sob o ponto de vista dos conectivos. Ah, se é E, você multiplica. Se é OU, você soma. Mas aí você contextualiza suficientemente o problema e o cara se confunde. Mas e se ele soubesse que o E diz respeito à operação de interseção de conjuntos? E que o OU diz respeito à união de conjuntos disjuntos? E que quando você fala E, você está falando de simultaneidade. Quando você fala OU, você está falando de concomitividade. E que a teoria dos conjuntos é aquela que baseia diretamente a análise combinatória. Se você tem um domínio teórico disso, você tem uma base sólida. E com uma base sólida, uma fundação firme, constrói um castelo, filho. Então, mano, no meu entendimento, quando você tem pleno domínio teórico, você precisa de uma gama muito menor de exercícios do que o que vocês normalmente fazem para dominar um assunto. Se ao invés de estudar a teoria de logaritmo em 20 minutos e partir para uma lista de exercício com 200 questões, você estuda 2 dias a teoria de logaritmo a ponto de conseguir dar aula de logaritmo, de repente uma lista de 10 questões é suficiente para você aparar todas as arestas necessárias. Todo mundo aqui nessa live provavelmente já fez mais questões do que eu. Mas se vocês tivessem dúvida numa questão, vocês iam perguntar para mim. Qual é a diferença entre o meu modelo de estudo e o de vocês? É isso. Foco na teoria versus foco em exercícios. Duvido E aí é uma que a crítica. galera fez mais exercício que tu. Ah, mas eu duvido. O cara falou que fechou o livro em 8 dias, cara. Tá sacanagem. Ah, não, mas era uma época que eu era um jovem destemido, pô. Hoje em dia... Resolve exercício todo dia na sala de aula, sai dessa. 30 Mas anos também. Não, tá, isso tem que ser levado em consideração. Não precisava ter falado aqui no meio da live que eu tô velho.
Mas, enfim, o meu ponto, mano, é o seguinte, cara. Quando você tem ali, porra, a teoria bem estabelecida, você cria boas ideias. Às vezes acontece, tá? Eu leio uma questão e eu não sei por onde começar. Ou então, assim, eu falei assim, caralho, eu tentei 2, 3 caminhos e não saiu. Como eu sei que eu estudei massivamente a teoria, eu viro para mim mesmo, dentro da minha cabeça, e falo assim, olha só, eu tenho toda a matemática que é necessária para resolver esta merda, eu só tô sendo burro. Eu preciso ter uma ideia idiota. E aí eu fico ali 30 minutos, 1 hora, 2 dias, o tempo que for necessário, mas eu me recuso a googlar a questão, por exemplo. Porque enquanto eu tô ali batendo a cabeça na parede, me sentindo um imbecil, porque eu não tô conseguindo resolver aquela questão, enquanto eu tô fazendo aquilo, eu tô rememorando tudo que eu sei sobre aquele assunto. E eu tô estimulando o meu próprio cérebro a desenvolver, a ter a ideia, o brilhantismo, o clique necessário para resolver aquilo ali. E ali, filho, fazendo isso, eu tô aprendendo mais matemática do que qualquer pessoa fazendo 200 questões numa lista do Pró-Militares. Eu falei o nome, né? Não, porra, Nem, corta, edição. nem existe mais, eu acho. Amém. Então, assim, mano, o lance é, quando você foca em saber as coisas, é muito melhor do que executar. E aí eu posso deixar um resumo de forma sucinta aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que é o seguinte: qualquer coisa que uma calculadora faça, qualquer coisa que um computador faça, não é matemática. O computador tem QI 0. Matemática é pensar, matemática é ser criativo, matemática é refletir. Talvez os nossos ouvintes estejam estudando matemática como eles estudam história. Como é que se estuda história? Você lê, você memoriza o que você leu e você reproduz o que você memorizou como resposta certa. E aí, como é que a galera quer fazer isso na matemática? Eles estudam uma porrada de padrão de questão, memorizam uma porrada de padrão de questão e rezam muito para a questão que cair no concurso estar naquele padrão. Se não tiver, ele erra. É preferível que você entenda, que saiba o conceito. Que aí o cara pode jogar no padrão que ele quiser. Que tu vai dar 2 tapas na cara da questão e vai resolver. Simples assim. Mesmo os professores que focam vossas aulas em exercícios, pode perceber que o cara que dá aula em alto nível, mesmo que ele foque a aula dele em exercício, ele tem pleno domínio teórico do que ele está falando. Eu tenho ciência de que vocês, ouvintes aqui dessa live, não querem levar a matemática para a vida. Como a gente falou no início, vocês querem usar a matemática como ferramenta para aprovação no concurso. Mas o domínio teórico da matemática, no meu entendimento, te leva a qualquer aprovação que você queira. E digo mais, ela faz isso mais rápido do que um estudo focado em exercício. Aí, o recado tá dado. Essa é a tese dele. Ela vai montar monta um PCC, sei lá como é que funciona, uma tese aí de doutorado, alguma coisa. Vai ser a tese do meu mestrado. Aí, ó. Eu me comprometo aqui com a live que o meu trabalho de conclusão de curso do mestrado vai ser isso. Perfeito. Fenomenal. Agora, o Igor, eu, antes de fazer uma pergunta, que normalmente é a pergunta final que a galera demora um tempo para pensar e responder, eu queria te perguntar se você tem alguma coisa que você queria falar e acabou não sendo perguntado na live, mas que você queria muito falar para rapaziada. Não, eu quero só incentivar aqui a rapaziada a continuar estudando para concurso. Eu acho que majoritariamente aqui o nosso público é um público focado para concurso civil e militar. Eu acho que o nosso país, do jeito que está, é importante que tenha uma juventude focada nisso. Então, assim, eu incentivo muito, muito, muito vocês a continuarem. E se tiver alguém aqui que é professor, jovem professor, ou que queira um dia ser professor, assim, muita gente vai tentar, cara, te dissuadir dessa ideia,
vai tentar não incentivar você a fazê-lo, mas eu te asseguro que tem lugar para professor de qualidade, professor dedicado e professor comprometido com a ciência que se propõe a ensinar. Então, se você quiser ser professor, se esse for um plano, filho, cai para dentro que o dinheiro vem. Agora faz a sua pergunta difícil aí, que eu fiquei até com medo. A galera demora para responder? Eu faço essa pergunta, acho que praticamente desde o primeiro podcast, sei lá, cara. Sempre deixo pro final, que é a seguinte: se todas as pessoas do mundo que já até morreram, que estão vivas e que ainda virão, pudessem assistir, tivessem assistido você agora, estivessem assistindo você, o que você diria pra toda a humanidade? Caralho, rapaz! O que eu Enfeitou mais. diria, o que eu diria para toda a humanidade? Que já viveu, que vive e que virá. Tá todo mundo te assistindo, mano, no telão. Bebe mais vinho, bebe mais vinho. Caramba, mano. É, eu acho que eu me arrependo de poucas coisas na vida, mas uma delas, com certeza absoluta, é, em dado momento na minha vida, ter preferido focar no sucesso financeiro do que na minha felicidade. Então, eu acho que o que eu diria é que se você tem algo que você queira muito, muito fazer, algo que você daria a vida por isso, foca nisso. Não importa que não pareça que vai dar sucesso financeiro, não importa que você não tenha apoio, mergulha de cabeça porque é um oceano. É com certeza um oceano. Quando a gente faz da vida algo pelo qual morreria, todo dia de vida é um dia que vale a pena. Eu dedico a minha vida à matemática e eu morreria por ela. O Que dia isso? que eu morrer, eu vou eu vou ter a certeza de que eu fiz tudo que eu podia para honrá-la. Então, descubra aquilo pelo qual você morreria e viva por aquilo. Porque aquilo vai te dar felicidade, aquilo vai te dar dinheiro, aquilo vai te dar sucesso e você vai conseguir dormir tranquilo, filho. Não tem um dia que eu deite a cabeça no meu travesseiro e pense assim, putz, como seria a minha vida se eu tivesse ficado na engenharia? Não tem esse dia. Eu durmo todo dia feliz, pensando no dia seguinte em quanta matemática eu vou utilizar. Eu amo muito esta merda aqui. E o amor que eu sinto pela matemática, às vezes o cara sente por música, às vezes o cara sente por atuar, às vezes o cara sente por física, às vezes o cara sente por engenharia, por administração. Filho, agarra esse amor com todas as forças e cai para dentro dele. No fim, exceto a sua família, né, que também é algo que você tem que ter prioridade, essa escolha profissional vai te acompanhar até o caixão. E eu me odiaria se no meu leito de morte eu me arrependesse do que eu fiz a vida inteira. E essa dor, filho, eu não vou sentir. Eu espero que todo mundo aqui também não sinta. Pela matemática, tudo. Louvada seja a matemática. Que isso. Parabéns aí, belas palavras, belas palavras. Podia ter aqui o efeito sonoro aqui de plateia aplaudindo, mas não tem esse profissionalismo todo aqui não. Excelente, cara. Pô, Igor, muito obrigado aí pela sua participação. A prosa foi muito interessante. Fantástico. Cara, muito legal essa questão assim de realmente fazer algo que realmente gosta. O problema às vezes é a pessoa encontrar isso, né? Às vezes a pessoa se encontra no meio do caminho. Às vezes pelo que ela morreria nem apareceu na vida dela, não tem nem ideia do que é, né? Às vezes isso é algo que aconteceu comigo no meio do caminho. Então é uma questão bem complexa e é uma filosofia bem bonita mesmo, cara. É isso, mano. Gorais, tem alguma coisa pra Amém, dizer? mano. Não, cara, assim, é fenomenal toda a trajetória, né?
E essa questão de fazer o que ama e não fazer visando o que vai ganhar é incrível, porque eu gosto muito. Eu comecei a estudar para militar, focando nessa questão de dinheiro e tal, essas coisas, para começar alguma coisa, e eu me apaixonei por estudar, eu me apaixonei por matemática, por física, de querer aprender. E uma coisa que sempre me inspirou foi professor, né? Eu acho que ser professor é a profissão mais importante que tem hoje, porque o professor ele forma toda a sociedade. Né? E tem gente que não entende isso. E você vê um professor que não transmite só a matéria, mas o amor através dela, cara, é fantástico. Chega a emocionar você vendo isso. Né? E você é um cara que faz isso. Então, cara, continua fazendo isso, porque isso é fantástico. Eu sei que você vai continuar tocando em muita gente, assim como me tocou, e vai crescer, vai crescer, vai crescer. E tu vai conseguir os próximos planos, e os próximos, e os próximos, eu sei disso. E é isso, cara. Muito obrigado por vir aqui. Né? Foi fantástico. Eu criei isso aqui junto do Logan, justamente para isso, para mostrar para a galera, tocar na galera, trazer todas essas mentes brilhantes, né? Incentivar a educação, que é tão de lado, né, no Brasil, mas é o que muda tudo na vida de alguém. Né? E é isso. Excelente. E a educação vai muito além das escolas. Muito estudar, galera, mano, é uma delícia, cara, ficar estudando sobre essa questão filosófica, pô, ficar estudando, um bagulho nada a ver, meu parceiro. Cara, que é maneiro pra caraca adquirir conhecimento e compartilhar, tá ligado? É muito louco, cara. Quando o brasileiro estudar é maneiro pra caralho, filho, esquece. A gente vira potência mundial. É só o brasileiro descobrir que estudar é maneiro. Porque desenrola a gente tem. Pô. Entendeu, só falta conhecimento. Literal. Mas é isso. Perfeito. Então tá, família. Valeu. Até a próxima. Vamos ver se a gente marca um com todos os autores dos livros juntos. Eu, Pedra, Alex, Jéssica. Pra gente poder, trocar uma ideia firme aí com relação a livro, que eles vão ter opiniões diferentes e é bom que a troca vai ser boa. Fala, rapaziada, eu vim aqui só no final para me despedir de vocês, né? Lá no momento da gente encerrar, o mestre Russão entrou lá para ficar de resenha com a gente, quem tava lá no chat, né? Então, recomendo você acompanhar ao vivo, que às vezes rola isso. Né? Então, muito obrigado por assistir, somos eternamente gratos por você ter assistido aqui até o final. Né? Então, se inscreva no canal, entra lá no servidor do Discord para acompanhar os próximos podcasts. Então, um abraço, galera. Até mais.